Você está fazendo dieta, cortou tudo, faz de tudo certinho, mas a balança não se mexe? Eu sei exatamente o que você sente e hoje eu vou te mostrar alguns erros mais comuns que impedem o emagrecimento e o pior, a maioria das pessoas nem percebe que estão cometendo. Então fica comigo até o fim porque eu tenho uma dica bônus que pode mudar a sua jornada. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te fala. Mais de 60% das pessoas desistem de tentar emagrecer porque não vem resultado rápido. Mas muitas vezes não é falta de esforço, é estratégia errada mesmo. Vamos ao primeiro erro: comer pouco demais. Parece estranho, né? Mas muita gente acha que comer muito pouco vai acelerar o emagrecimento e o efeito é o contrário. O corpo ele entra em um modo de sobrevivência. O metabolismo desacelera e você queima menos gordura. O segredo é comer na medida certa, com qualidade. Esses dias atendi uma paciente no consultório. Ela estava super frustrada porque fazia jejum prolongado, comia só 2 vezes por dia e mesmo assim nada de emagrecer. Quando montamos um plano alimentar com mais equilíbrio, distribuindo melhor os nutrientes e aumentando levemente a quantidade de comida, pasmem, ela começou a emagrecer com uma facilidade, dormiu melhor e teve mais energia para o dia a dia. Comer pouco demais pode ser um tiro no pé, viu? E já que estamos falando de alimentação dessa paciente, deixa eu te contar outra coisa sobre esse erro que ela cometia: cortar todo o carboidrato. Esse é um dos erros mais populares e perigosos no emagrecimento. Muita gente acha que o carboidrato é o vilão da história, só que o nosso corpo precisa dele como fonte de energia. O segredo está na qualidade do carboidrato. Quando você tira totalmente o carboidrato, principalmente os bons, como arroz integral, batata doce, frutas, o corpo ele fica sem combustível. Isso gera cansaço, mau humor e muitas vezes a compulsão alimentar tarde. Compulsão alimentar, inclusive, é quando uma pessoa ela sente uma necessidade incontrolável de comer grande quantidade de comida, mesmo sem fome. Normalmente acontece de uma forma rápida, impulsiva e vem acompanhada de uma culpa depois. Um exemplo: você janta e está satisfeito, mas do nada bate uma ansiedade e você devora uma caixa inteira de bombom ou um pacote de salgadinho. Isso não é fraqueza, é um desequilíbrio que pode e deve ser tratado com acompanhamento. Além disso, os carboidratos certos ajudam na produção de serotonina, que é um hormônio do bem-estar, que também controla a ansiedade e vontade de comer doce. A serotonina ela atua no cérebro como um mensageiro da sensação de prazer, tranquilidade e saciedade. Quando ela está em baixa, é comum sentir tristeza, irritação e até insônia. Já quando está em equilíbrio, você dorme bem, sente mais bom humor e não fica naquela ânsia constante por doces ou carboidratos refinados. Não dormir bem. E o que é que o sono tem a ver com emagrecimento? Tudo! Quando você dorme mal, seus hormônios da saciedade e da fome, eles desregulam. Isso te deixa assim mais faminta e com menos controle sobre o que come. A falta de sono aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso contribui diretamente no acúmulo da gordura, viu? Principalmente na região do abdômen. Eu tive uma outra paciente que era mãe solo, 2 empregos, noites mal dormidas. Ela dizia: Nutri, eu vivo cansada, mas não consigo dormir. A alimentação dela era cheia de açúcar e café para tentar manter o ritmo. Trabalhamos juntas para poder ajustar a rotina do sono e a reeducação alimentar com alimentos que ajudam a relaxar à noite, como banana, aveia, um chá calmante. 2 meses depois, ela perdeu 5 quilos que nem percebeu, só porque o sono regulou. E o mais legal, ela voltou a sorrir. Disse que sentia paz, coisa que nem lembrava há anos. Exagerar no final de semana, esse é um clássico. A pessoa ela segue a dieta direitinho durante a semana, mas no final de semana chuta o balde. Parece inofensivo, mas esses 2 dias podem anular todo o esforço de 5 dias anteriores. E olha, eu entendo. Sexta-noite chega e bate aquele clima: eu mereço. E merece mesmo, viu? Mas será que a gente precisa provar isso com uma pizza grande, 3 latas de refrigerante e uma sobremesa que dá para 6 pessoas?
Eu sempre brinco com os meus pacientes que se seu sábado é o carnaval da comida, o seu domingo ele vira uma quarta-feira de cinzas da culpa. E isso vira um ciclo, você passa a semana tentando compensar o exagero do final de semana. A verdade é que dá sim para curtir o final de semana com prazer e equilíbrio. É só aprender a fazer escolhas inteligentes. Em vez de pedir uma pizza grande, inteira, divida, combina com uma salada gostosa, escolha as massas com molhos leves e aposte em um hambúrguer caseiro com batata rústica. Dá para ser feliz sem exagero. E sabe o que é mais gostoso? Sair do domingo com a sensação de que aproveitou a vida sem ter que começar tudo do zero na segunda-feira. Lembre-se, o equilíbrio é mais forte do que a restrição. Comer com consciência é um ato de liberdade. Outra coisa, focar só na balança é um outro erro comum, é focar somente na balança. O peso ele pode oscilar por vários motivos, retenção de líquido, menstruação, aumento da massa magra. Você sabia que o ator Joaquim Fênix ele perdeu 20 quilos para interpretar o Coringa em 2024? Ele passou por uma dieta super controlada, mas extremamente restritiva. Tudo para um papel no cinema. Só que o corpo dele sofreu. Esse tipo de emagrecimento é rápido, mas nada sustentável. Na vida real, o emagrecimento saudável é aquele que vem com uma qualidade de vida. Focar só na balança é ignorar os outros sinais de evolução. As suas roupas que começam a folgar, sua disposição que aumenta, a autoestima que melhora. E isso a balança não mostra. Essa situação me lembra a famosa alegoria da caverna, do filósofo Platão. Imagina viver preso na caverna a vida toda, vivendo apenas nas sombras das paredes e achando que aquilo é o mundo real. Só quando você sai da caverna, você vê a luz do sol e percebe que havia muito mais lá fora. Muitas pessoas estão presas nas sombras dos mitos e dos erros do emagrecimento. Quando recebem a orientação certa, saem da caverna e enxergam um novo caminho muito mais claro e eficaz. Acredite, o seu corpo é inteligente. Com a orientação certa, ele responde. Você só precisa dar a ele o que ele merece: cuidado, paciência e amor. Você consegue sim, viu? Você já cometeu alguns desses erros? Comenta aqui embaixo qual desses mais te surpreendeu. E se você quiser continuar aprendendo sobre como emagrecer com saúde de forma real e sem modismo, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua transformação. E se você quiser uma ajuda mais próxima, totalmente personalizada, eu realizo consultas online para te atender com a melhor qualidade e atenção onde quer que você esteja. É só me chamar. O link está aqui na descrição do vídeo. A gente começa com uma conversa rápida, onde você me conta qual é o seu objetivo e depois eu te peço algumas informações como o nome completo, data de nascimento e e-mail e a data e horário que você prefere ser atendida. Também vou precisar de alguns dados como peso, altura e algumas medidas como cintura, quadril para poder montar a sua avaliação corporal. No dia da consulta, você vai descobrir exatamente quanto precisa emagrecer ou ganhar massa muscular, qual a quantidade ideal de água, quais suplementos são indicados para o seu caso, além de tirar todas as suas dúvidas. A consulta dura cerca de 1 hora e você recebe seu plano alimentar personalizado em até 24 horas, tudo com carinho, com base na sua rotina, suas preferências e metas reais. Estar cansada de tentar sozinha e quer ver resultados de verdade? Essa é a hora de dar o seu primeiro passo. É só me chamar no link da descrição para agendar a sua avaliação. Vai ser um prazer te acompanhar de perto.